Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar, será que é possível ficar rico com a Bolsa de Valores no Brasil? Será que isso é possível? A resposta é 100% sim. A única coisa que você tem que entender é a diferença entre especulador e investidor. E isso nós vamos falar no vídeo hoje, a diferença entre essas duas pessoas. Mas isso logo depois da vinheta. Então vamos lá. Tem muitas pessoas que pedem o tempo todo que eu vou ensinar um pouquinho sobre investimento na renda variável, sobre a Bolsa de Valores e eu vou gravar alguns vídeos ensinando como é possível realmente construir a sua liberdade financeira e enriquecer com a Bolsa de Valores. Agora, nesse vídeo que nós vamos falar, eu vou ensinar vocês os princípios básicos para vocês entenderem como os grandes investidores realmente se tornam ricos com a Bolsa de Valores. Mas a primeira coisa que você vai ter que entender, a diferença entre ser investidor e ser especulador. Deixa eu contar para vocês uma história sobre a diferença de especulador e investidor. Olha só, em Israel, presta atenção, sou judeu, israelense, a gente é conhecido como a gente é muito bom com dinheiro, ok? Vamos dizer acima da média, mas em Israel, olha que interessante, fizeram pesquisa eles pegaram um período de 10 anos em Israel, da Bolsa de Valores de Israel. E eles pegaram todos os investidores de pessoa física lá. Milhares de investidores. E eles descobriram que, em média, presta atenção no que eu vou falar, em média, esses investidores que estavam investindo ao longo dos 10 anos, perderam, em média, 40% do capital investido deles. Vou repetir, muita gente, período de 10 anos, 40%, todos eles perderam, em média, 40% do capital deles. 40%, em média. Agora, vocês querem saber mais uma coisa que vai chocar vocês mais? A Bolsa de Valores de Israel, naquela época, subiu 300%. Incrível. A Bolsa sobe 300% e a maior parte das pessoas, acho que 95% dos investidores, perde dinheiro. Como pode ser isso? Simples. Porque a Bolsa de Valores, para vocês entenderem, ela sempre vai subir em ondas. Primeira coisa que você tem que entender a respeito da Bolsa de Valores. A respeito de valores, a tendência dela é sempre subir. Como assim, Ben? Mas não tem altos, não tem baixos? Sim, lógico que tem. Ela sobe, mas ela sempre vai subir com altos e baixos. E normalmente, para não dizer a palavra sempre, a Bolsa de Valores sempre vai seguir um canal de alta. Mas como assim, Ben? Mas você não ouve que a bolsa caiu, tudo isso? Sim, eu ouvi isso. Mas todas essas quedas, elas são em períodos pequenos de tempo. Por que isso? Porque a bolsa, vamos entender uma coisa, a bolsa, ela apenas representa a economia de um país e as melhores empresas daquele país. E os países e as empresas, a tendência deles é crescer. Se você pega Brasil, se você pega Israel, se você pega qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, China, qualquer lugar, eu estou falando em geral, não estou falando de uma Zimbábue da vida, mas um país de primeiro, segundo, que seja terceiro mundo, a economia dela, ao longo dos anos, desenvolve. Desenvolve porque nasce mais bebê, nasce mais pessoas, tem mais consumo. As empresas grandes do mercado daquele país, a tendência deles é crescer porque tem cada vez mais consumidor, cada vez eles desenvolvem mais produtos, cada vez eles faturam mais, cada vez eles têm mais lucros e essa é a tendência. Pode passar crises, pode passar tudo, mas no longo prazo a tendência dele é subir. Se você pegar a Bolsa do Brasil nos últimos 60 anos, no longo prazo você vê ela subindo. Se você pegar a Bolsa dos Estados Unidos nos últimos 150 anos, você vai ver que ela sempre subindo. Mesmo passando crises de 1930, de 1929, mas no longo prazo ela sobe. Por quê? Porque a economia expande, as pessoas crescem, as pessoas consumem cada vez mais. Simplesmente esse é o fator. Agora, isso é a tendência da Bolsa. Agora, qual a diferença entre investidor e especulador? A diferença de investidor e especulador é o quê? Que investidor entende esse movimento e ele quer se tornar sócio das empresas que vai aproveitar esse crescimento. Especulador, ele quer adivinhar qual é o momento de alta e qual é o momento de baixo. Ele quer adivinhar quando a ação é barata e quando ela vai ser cara para ele poder vender para ganhar dinheiro. Agora, entenda uma coisa, tem uma falha básica nesse conceito de ser especulador. Ninguém, eu vou repetir a palavra, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ponto. Final. Se alguém te garante que ele sabe o que vai acontecer amanhã, fica tranquilo,
que ele é burro, porque ele não sabe nada, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Não, pior, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos na bolsa. Como assim, Ben? Ninguém. Mesmo que seja análise fundamentalista ou análise gráfico, ninguém pode dizer com certeza o que vai acontecer daqui 5 minutos. Nem eu, nem ninguém sabe. Como assim, Ben? Você não pode estudar e saber o que vai acontecer? Não. Se alguém soubesse, presta atenção que eu vou falar a afirmação, se alguém soubesse o que vai acontecer daqui 5 minutos, ele simplesmente poderia pegar todo o dinheiro que ele tem, vender a casa, vender o carro, vender tudo que ele tem de patrimônio, comprar aquele ação naquele momento e 5 minutos depois vender ela mais cara e ganhar uma fortuna. E se ele realmente sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, ele pode repetir esse processo e rapidinho se tornar o homem mais rico do mundo. Isso não existe. Nós podemos especular o que vai acontecer daqui 5 minutos. Às vezes a gente vai acertar e às vezes a gente vai errar. Simplesmente isso. Especulador tenta isso. E o que acontece com a maior parte das pessoas? Que mesmo a bolsa subindo em altos e baixos, certo? Eles tentam encontrar o momento que ela está embaixo para comprar ela, para depois vender ela quando está em alto. Só que ninguém sabe exatamente esse momento. Você acha que essa ação está barato? Quando o Petrobras estava 48, as pessoas falavam que 40 estava barato. Depois de 40, as pessoas falam que 35 é barato. Depois eles falam que 30 é barato. Depois falam que 25 é barato. Depois falam que 20 é barato. E a ação da Petrobras chegou para 5. Vocês entendem? O que é barato? Ninguém sabe. Entende? Esse é o problema de ser especulador. Por isso que a maior parte das pessoas no Brasil que tenta se especular com a Bolsa de Valores, eles só perdem dinheiro. E só tomam na cara. Sempre. As únicas pessoas que realmente ganham dinheiro no Brasil e em qualquer lugar do mundo com a Bolsa de Valores chama investidores. Mas, bem, o que é investidor? Antes que eu vou explicar para vocês o que é investidor, se está gostando desse vídeo, curte, comenta se você tem dúvidas de alguma coisa que eu vou explicar no próximo vídeo. E, obviamente, se você ainda não está seguindo o canal, segue ele, clica no sino para você ser avisado cada vez que eu vou colocar um novo vídeo. Ok, então vamos lá. Vamos entender a diferença entre investidor e especulador. O que é investidor? Vamos lá. Vamos entender a primeira coisa, o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não é um cassino onde você compra coisas baratas e vende caros, onde você aposta que uma coisa é barato e depois você aposta que agora ele está caro que eu posso vender. Isso chama cassino, isso chama bingo, isso não é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, na verdade, ela representa as melhores empresas daquele país. Se a gente está falando do Brasil, a Bovespa representa as melhores empresas do Brasil, as empresas que têm capital aberta no Brasil, certo? Só isso, representa empresas. Agora, vamos entender uma atitude simples. Vamos imaginar que você vive em uma cidade. Não precisa imaginar, você deve viver em uma cidade, certo? Ótimo. E nessa cidade tem uma padaria, que ela é a referência dessa cidade. A padaria que já tem 60 anos, todo mundo gosta dessa padaria, sempre lotada, a padaria funciona 24 horas, lotados, tem os melhores bolos, todo mundo na cidade gosta. Eu sou de Sorocaba, nós temos a padaria Real, para quem não conhece, que tem a melhor coxinha do Brasil, todo mundo fala, não curto muito, mas todo mundo fala isso. E temos essa padaria na sua cidade, certo? Já funciona 60 anos, lotado, você sabe que o dono dela ganha, racha de ganhar dinheiro. Uma pergunta, você não gostaria de ser sócio deles? Fala, lógico, mas não dá para ser sócio por 2 motivos. Primeiro, porque ele não vai querer você como sócio, não precisa. E a segunda coisa, que provavelmente entrar como sócio em um negócio tão bem sucedido seria uma fortuna. E talvez você não tenha esse dinheiro, mesmo que o dono permite, para você bancar. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores permite para você ser sócio das melhores empresas no Brasil. Vamos dizer que essa padaria ela vai entrar na Bolsa de Valores. O que ela vai fazer? Ela vai abrir capital. Essa padaria ela vai dividir, vamos dizer assim, o capital dela para pequenas frações que chama ações. Então, se você quiser ser sócio dessa padaria, você simplesmente vai na Bolsa de Valores, depois eu vou explicar como faz isso na prática, e você vai comprar uma porcentagem pequena dessa padaria. Se você compra 100 ações, você tem uma fração pequena. Se você compra 1000 ações, você tem uma fração pequena dessa padaria. Isso quer dizer se tornar investidor. Eu sou investidor, eu estou investindo nessa padaria. Agora, se essa padaria, nesse caso, é uma padaria bem sucedida, para quanto tempo você quer ser sócio de uma padaria maravilhosa na sua cidade? Padaria que todo mês dá lucros. Padaria que todo mês paga dividendos. Para quanto tempo você gostaria de ser sócio? A resposta,
vida toda. E essa é a atitude de investidor. Eu não sei se o preço da padaria agora, a ação dela está alto ou está barato, mas o que eu sei é que eu quero ser sócio dela, porque nos próximos anos eu sei que ela vai continuar crescendo, continuando dando lucro, e eu quero ser investidor nessa padaria, eu quero ser sócio dela. Então, se a gente está falando de ser investidor versus especulador, investidor entende que ele vai escolher, depois de analisar, ele vai escolher boas empresas, ele vai comprar as ações deles, quer dizer, ele vai ser sócio deles, e se eles são boas empresas e continuar entregando resultados positivos, ele vai continuar sendo sócios deles para a vida toda. Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele é sócio de empresas, mais vezes mais de 40 anos, as mesmas empresas, e ele recebe dividendos deles durante muitos e muitos anos. Isso é a diferença de investidor e especulador. Então, se você me pergunta, bem, dá para ficar rico com a bolsa? Dá. E nada além de escolher boas empresas, ser sócio deles, e além de ser sócios, fazer o primeiro aporte, todo mês comprar mais dessas empresas, quer dizer que cada vez você é sócio com porcentagem maior. Então, se ao longo dos anos, acompanhe comigo, você comprou as ações, você é sócio deles, as empresas crescem, você compra mais ações, cada vez sua porcentagem dentro dessas empresas aumentou, a empresa cresceu, e se você faz isso no longo prazo, você vai ter uma carteira de ações com excelentes empresas que pagam para vocês muitos dividendos e o valor de suas ações é extremamente elevado. E esse valor elevado pode representar sua liberdade, porque as empresas, além de aumentar o valor deles, obviamente, eles pagam dividendos. Tem empresas que são bons pagadores de dividendos, que você pode receber 6%, 7%, 8%, 10% ao ano de dividendos dessas ações que você tem. E esse chama investidor. Escolher boas empresas e associar com eles, às vezes, para sempre, se eles continuarem mostrando bons fundamentos. Especulador é tentar adivinhar quando está barato, quando está caro, e isso é uma fria. Agora, se tornar investidor, isso é uma coisa maravilhosa. No próximo vídeo que eu vou falar com vocês, eu vou falar para vocês, será que dá para ficar rico como trader? Bem, já me ofereceram a aprender como ser trader, eu queria aprender durante o dia, comprar, vender as ações, dá para fazer lucros rapidinho, ganhar 5% em 3 minutos, tudo isso. Bem, será que vale a pena isso? No próximo vídeo, semana que vem, eu vou falar exatamente a diferença, se realmente é possível se tornar rico como trader. Se gostou, comenta aí embaixo e faça suas perguntas, eu vou tentar responder nos próximos vídeos. Um beijo no coração, até o próximo.